Então já começa com a propaganda de uma massinha modelar, né? Que ela é toda boba, né? Que se chama Dough, né? Que ele é bobo, ele é elástico, essas coisas, entendeu? É como se fosse uma diversão pra galera, né? Entediada, essas coisas, certo, né? Porque a massinha já tava muito coisada na Playtime Co, né? E o que acontece, né? É que depois dessa propaganda rola basicamente um vídeo de uma mãe que estava gravando, né, o seu filho, que ele, né, ganhou um presente da Playtime Co, né, da mãe dele, de Natal, e nele também vem um bilhete, porque antigamente você podia achar esse bilhete para ir para Playtime Co, e ele teve esse grande sorte, né, de achar esse bilhete. E o que acontece é que quando eles vão lá, eles veem tudo lá, a mãe dele fala: moleque, não é pra você ficar nesse canto aí, né, não cair. Mas como o moleque não tem orelha, nem dá bolas pra mãe dele, né. E o Toad está explicando como é feito essas coisas, né, e etc. Mas o que acontece foi um acidente trágico, né, que a criança, não sei o que aconteceu, ela escorregou, ou se jogou, sei lá, que ela ficou pendurada lá e acabou caindo dentro de uma máquina de fazer massinha, né? E agora que começa realmente da onde nós paramos em Pop Playtime, capítulo 4, Porto Seguro. Então, bora lá. Bom, já começando da onde nós parou, descendo do elevador depois dos acidentes que aconteceram no capítulo 3, Pop fica falando que ela vai atrás da Kiss Miss e quer pra eu ir lá pra baixo, né? E ela fala pra eu tomar cuidado porque lá embaixo é o inferno. Lá é cheio dos bichos. É lá onde que tá o doutor, né? Essas coisas, né? E ela falou que é pra gente achar os aliados lá e o Porto Seguro. E é para nós seguir a fumaça vermelha, porque a fumaça vermelha é o que vai dar nossas direções lá, né? E ela também se sente culpada por causa do negócio da Kiss Miss, né? E etc, né? Então nós temos que ir até lá, seguir a fumaça vermelha para poder chegar no Porto Seguro, né? Entrar na prisão, né? Que é lá onde é que fica o Porto Seguro, onde tá os aliados, né? Basicamente. Bom, depois de passar vários puzzles, né? A gente acaba encontrando várias carcaças de bichos mortos. Sim, é uma gigantescas pilhas, montanhas de bichos mortos, né? Que estão lá porque eles estavam lá e acabaram morrendo, né? Por causa que lá é cheio dos bichos violentos. Eles acabaram morrendo aí. E agora tem uns bichos que ficam pegando restos mortais aí para poder comer, se alimentar, porque não tem comida. E aí, sabe aí. E a gente também encontra várias folhas do diário da Riley, que era uma garota que virou um experimento, né? E enquanto nós tá andando, aparecem uns mini hugs que tá com nós gratuitamente, né? Porque eles estão lá procurando comida, né? Porque a Playtime não dava comida para os experimentos, né? Eles tinham que se virar, tinham que matar, era um canibalismo atrás de canibalismo atrás de canibalismo. E sobre o diário da Riley, ela explica, né, como é que ela virou um experimento, né? Ela conta que o Harsari ficava mexendo nela, na coluna, passava um bocado de coisa nela, assim, costurava ela, para ela virar uma Kiss Miss, né? E então a gente devia ter que encontrar outro jeito de entrar na prisão, já que tudo foi fechado. Bom, depois disso, quem resolve dar as caras é o Oli, né? Ele fala, né, que lá não era como ele queria, né? Essas coisas, que é um inferno, né? Que a Pop falou era real. E é pra gente confiar nele também até o final do capítulo, né? Porque
Aí tudo aí é um inferno, né? Porque as pilhas de mortos lá, de brinquedos mortos, veio daí de dentro, né? Confirmando que os bonecos aí de baixo realmente são os demônios, né? Aí ele também fala que o que a Pop viu não se compara ao que ele viu. Ou seja, mais pra frente vai ter mais coisas novas que nós ainda não viu pela frente. E também ele pede para nós não abaixar a guarda pra ninguém, nem por um segundo, né? Por causa que aí é complicado, é um nível hard da Playtime. Enquanto a gente menos espera, né? A gente sobe lá atrás da chave, que é para abrir a porta ali. Nós encontra a Riley, que ficou assim depois da hora da alegria, né? Ela tentou sobreviver de qualquer jeito e ainda engoliu a chave, que é para ninguém pegasse a chave, né? E ela morreu ali mesmo, sentada no vaso, bichinha. Ela tentou fazer de tudo, mas infelizmente não sobreviveu. E bom, depois disso a gente teve, né, um diálogo, né, uma fita, né, que falava que os brinquedos, né, depois de se transformar em experimento, né, as crianças, elas ficavam gritando, chorando pelos pais, ficavam batendo tudo que é canto, porque elas ainda tinham consciência. E depois elas não têm consciência ao passar do tempo, né, como o Hug, a Kissy, a Pop ainda tem consciência, mas ela não se lembra como é que ela virou experimento, né? Essas coisas, etc. Então, basicamente, as crianças ficavam se matando para poder sair, passavam fome, né? É triste saber isso. Bom, depois de ter agitado, né, a eletricidade, entrado no trem, quem resolve dar as caras, né, para nós é nada mais, nada menos que o Halisaury. O doutor, no caso, né, que tá nos observando, né, e falando que nós é apenas um germezinho, né, que vai usar nós como se fosse marionetes, basicamente. Nós somos marionetes dele, fantoches, basicamente. E que ele vai ficar usando nós para experimentar, testar medos, né, e essas coisas. Ou seja, basicamente a gente é realmente marionetes dele, né. Então não tem como cortar as cordas, basicamente. Que ele comanda os brinquedos, ele que cria as coisas, né? Os biggerboards gigantes. E depois de ter sofrido mais um acidente de trem, né? Ele tem que fazer um bocado de coisa para abrir cela, né? Abrir as portas, né? Porque ele finalmente chegou na prisão, né? Onde ele queria, para poder acessar o Porto Seguro, né? Porque lá onde é que tá os brinquedos, né? Lá onde vai estar o Doi e essas coisas, né? Basicamente. E a gente acaba achando a mão vermelha no processo, né? Porque a gente vai precisar dela daqui pra frente. E quanto menos a gente esperava, o Halisaury aparece falando, né? Que vai testar os nossos medos, né? Nossos métodos com os Nightmare Critters, que são os opostos dos Nightmare Critters, né? Ou seja, a gente tem que ser muito habilidoso, porque é muito bicho, né? E os mini aqui também estão lá, né? Porque eles são enxeridos, né? Ou seja, é muito complicado para poder passar, né? Porque a gente fica com muito medo, né? E esses bichos aí são uns satanás pequenininhos, né? Porque o bicho chato. E depois de muita angústia, né? O Halisaury pede para os bichos parar num instante, mano. Com apenas uma fala, os bichos pararam de atacar nós, mano. Com apenas uma fala. E eles não param de nos atacar. Basicamente isso. Foi nos atacou, ele falou, para. E pronto, eles pararam, mano. O cara, ele controla realmente os brinquedos, mano. Eles mandam nos brinquedos, mano. Porque ele também é responsável por metade das coisas da fábrica, né? Ele é como se fosse o Electrolux 2, né? O novo comandante da fábrica, né? Super criador. Depois o Wally liga pra nós, né? Falando, tentando entender, né? O que ele tá falando, só que tá tendo estática, tá sem sinal, né? E ele fica falando pra gente seguir o caminho. E o doutor está lá, né? Não dá pra entender o que ele fala, porque o lugar onde ele tá está sem sinal, basicamente. E depois disso a gente encontra vários corpos, né? Que estão aí, né? Por causa da hora da alegria, né? Estão todos mortos, em decomposição, só os ossos pra fora, né? Servindo de comida para brinquedos. Porque tudo isso daí foi da hora da alegria, né? E ele acaba achando um cartão, né? Que é para acessar portas que estão lá atrás, depois desse monte de pilha de ossos aí.
Bom, depois disso, Halisaurus acaba, né, ativando aí, ligando, quebrando o controle de gás aí do catnap, que agora está espalhando aí. E o protagonista tem que ser muito, né, velocista, porque antes dele ter alucinações e morrer pelo gás, né? Ou seja, ele tem que fazer uma speedrun para não ficar doido. E depois de muito esforço, ele finalmente conseguiu parar, né, o vazamento de gás, né, que ocorreu, né. E como ainda tinha um pouco dos gases aí, ele tem que subir lá em cima, né, porque lá em cima tá mais seguro, né, para respirar, para não ficar todo alucinante, né, ficar todo loucão. E ele até consegue, né, para não ficar louco. E depois ele faz umas senhas aí e consegue tirar todo o gás lá de dentro, né? O gás estava atrapalhando para não poder ficar mais alucinado, né? Essas coisas assim. E agora ele tem que seguir rumo, né? Até o Porto Seguro, né? Que é a nova missão agora dele. Ir para o Porto Seguro. Lá, né? Vai ter um monte de coisa, um monte de missão ainda. E ele tem que fazer um bocado de coisa ainda, né? Tem que botar umas caixas nas portas, né? Para poder abrir mais portas, porque a fábrica tá toda caída, né? Nada está prestando de vez em quando, né? E quando ele menos espera, o Halisauri aparece, né? Falando que ele vai, né? Que aquilo ali era apenas um teste e que vai fazer, né? Dizendo que nós matamos um bocado deles, né? Vários experimentos, né? E etc, né? E que nós ainda é apenas um germe para ele. E ele vai acabar chamando o Yarna, que é um leão que deu um defeito, né, nele. Ele era para ser, a boca dele era para ser que nem um leão normal e acabou sendo errada, né? Acabou sendo aquela bocona que ele tem toda aberta, né? Foi basicamente um experimento defeituoso que acabou virando um cachorro do Halisauri, sim. Yardley é o cachorro do Halisauri. E basicamente ele vai ficar nos perseguindo metade da gameplay, né? Algumas metadezinhas. E ele é muito assustador, cara. Ele é muito assustador. Sério. A boca dele abre assim e tem outra boca por dentro dele, mano. Essa boca de bunda dele vai complicar muito nossa jogatina com a Yarnab, né? Que vai ser complicadíssimo. E como eu mesmo falei, né, que ele é um experimento defeituoso, né, que a boca dele era para ser diferente, não ficar daquela abertona assim que ele tem, né, ele não é inteligente, basicamente. Sim, ele não é inteligente, ele não pensa, não sei se eu explico que ele pensa também, mas tô falando aqui, porque ele só vê pela detectação, sabe, ele é só isso. Ele é muito complicado de se falar, sabe? Ele não age como um leão normal de viagem, sabe? E quando a gente pensa que tá de boa, né? E a gente distraiu ele, quando a gente menos se espera, o Yarnab aparece lá em cima e a gente começa a ter uma mini perseguição, assim, é uma mini perseguição, não é aquela perseguição que nem do Hugo, não, é uma mini perseguição, né? E o Doi nos ajudando, né? Como se a gente não soubesse que a porta tava bem aí na frente, né? Pelo amor de Deus, né, Doi? Me poupe, né? E a gente vai nas tubulação, a gente cai, né? Pra ver se a gente consegue correr do Yarnab, né? E enquanto nós tá fugindo do Yarnab, né? A gente acaba se deparando, né, com um lugar muito esquisito, né? E a gente acaba caindo lá e a gente vê uma silhueta de um dinossauro, né? Um piano assim, de dinossauro, como conhecido pianossauros, né? Que vê nós, né? Fica com os pianos, né, coloridos e vai pra cima de nós, mas bufo. Quando a gente menos se espera, Goi aparece, né? Revelando sua forma, né? De Big Boy. E dá uma sova, né? Num pianossauro que dura nem 6 segundos, mano. O cara desmontou o pianossauro, mano. Um piano gigante, mano. Em versão de dinossauro. E ele fala, né, que não comia há semanas. E acaba nos vendo, né?
E até fala assim pra nós, ó. E aí, parceiro, né? Ele falou que não vai nos devorar. E falaram que já estavam, né, esperando nós, né? Esperando nós, né? Que avisaram pra ele sobre basicamente nós, né? Que basicamente eu não sei se foi a Pop ou foi outras pessoas, né? Outros brinquedos, outros experimentos. E ele pediu, né, pra gente seguir ele, né? E esse é o objetivo, seguir ele, porque ele tá nos levando até o Porto Seguro, que é lá onde a gente vai ter que ir. E a gente tem que passar por um bocado de coisa, né? Pular nas pedras e pular em cima dele, né? Falando. E ele até falou sobre a questão da Pop, né? Se ela estava por aqui, por perto, né? Essas coisas. Ela até falou pra gente esperar nós, né? Porque foi ela mesmo que falou. Mas na verdade não foi a Pop que falou. E sim o Wally que avisou, né? Que nós estava indo até lá, né? Sobre ele. E a gente tem que ficar tentando passar, né, por várias coisas até o Porto Seguro, porque basicamente é muito seguro lá, é uma segurança grande, porque tem que passar por várias coisas, né, e etc, né. Coitado de nós, né. Socorro. Bom, depois de muito esforço, nós conseguimos abrir a porta e alcançar, né, seguir o Doi, né, seguir para onde ele está indo, que é o Porto Seguro, basicamente. E ele fala que o gerador tá em péssimo estado, né? Então nós temos que descer lá para ajeitar umas partes dele, né? E etc. Bom, depois de muito esforço, nós conseguimos colocar lá as baterias no gerador e etc, né? Para ver se o gerador, a luz dele ainda tá pegando. E quando nós menos esperávamos, algo nos agarra. Kissimmee, mais a Pop. Elas pedem para fazer silêncio, pois o 1006 estava nos aguardando ali. Ele tenta escutar nós, mas acaba não conseguindo. E a gente vê pela primeira vez os pés dele, né? E ele acaba fugindo. Mas tem pouco de um problema, um pequeno problema. Ele está nas redondezas do Porto Seguro. Ou seja, se ele achar o Porto Seguro, ele pode destruir completo. Então nós acaba seguindo a Kiss e a Pop até o Porto Seguro, onde nós finalmente acha o Porto Seguro, né? Dois chega desesperado, né? Falando que a Kiss está machucada. Ele vê a Pop depois de muito tempo e, né, fala que vai verificar, né, as segurança, né, para ver se não tem nenhum bicho asqueroso, né, vindo e etc. Aí a Pop vai e fala: Não, não é ninguém que tá lá, é ele tá lá fora. E representando é o protótipo, que o protótipo tá lá fora. E ele no surto, né, fala: Você trouxe ele pra cá, porque ele tá no desespero do que o protótipo pode fazer, né, no Porto Seguro, que é o lugar aconchegado pros brinquedos, né, um ponto de salvação, basicamente. Bom, nós acaba tendo uma conversa, né, com o Doi, né, falando sobre o gerador, sobre a questão da Pop e etc. E que nós temos que, né, derrotar o doutor, né? Enquanto nós vai, né, na busca do doutor, nós acabamos escutando o Do e a Pop conversando, né? Falando que não era seguro aquilo ali, que ela quer plantar bombas, né? Aí ela fala que não tá seguro ele, né? Que os amigos dele tá ali, que os amigos deles, né, que são os brinquedos, são a família dele, tudo aquilo ali importava para ele, e que se algo der errado, com certeza vai atingir o Porto Seguro, né? Ou seja, a ideia da Pop não está dando certo, basicamente. E até o final vocês vão ver que realmente não vai dar certo. Ele até tenta falar que tem outras maneiras, né, de acabar com o 1006, acabar com tudo isso aqui, mas, né, ela não bate bem da cabeça, ela fala que quer explodir tudo aquilo ali para matar o protótipo, né, porque ela tá obcecada nisso. Então a gente vai na busca, quando a gente menos espera, o Yarnab aparece, né, para nos caçar de novo. Ou seja, ir atrás do doutor, nós temos que, né, se despistar do Yarnab, né, que vai ficar nos caçando direto. E, meu filho, vai ser complicado.
E a gente tem que fazer um bocado de coisas quando Yarnab tá nos perseguindo, né? Aí tem que ficar ligando as mãos com a máquina com as mãos, né? Enquanto Yarnab fica nos perseguindo. Ou seja, dando mais complicações para nós. E depois de ter completado tudo, Yarnab aparece de novo, nos perseguindo até o fim. E nós corre no desespero para não ser morto, né? Brutalmente pelo Yarnab, né? E a gente vai no desespero, sobe na corrente lá. E quando a gente menos espera, ele se prende na corrente. Como ele é feito de lã, ele acaba pegando fogo e morrendo. Sim, Yarnab morre. Então a gente vai ter que prosseguir, né? Ir na batalha contra o doutor, basicamente. Bom, ele acaba prendendo nossa mão, o doutor, né, no gelo, falando que nós, a Pop, não vai dar certo, né? Que essa é uma tentativa muito falha, que nós não... tipo assim, não vai ser páreo para ele, ele comanda tudo. Ele é o dono de lá, os brinquedos que... ele manda nos brinquedos, né? Tá muito amostradinho ele. E depois de passar muito frio, nós conseguimos pegar a tomada, conectar lá e acabar destruindo um terço dos seus órgãos, né? Que é os pulmões, se eu não me engano. E a gente vai agora ter que ir realmente na batalha final, que é para destruir ele por completo, né? A gente acaba pegando uma máscara e indo nos laboratórios, né? Uma espécie de experimentos, né? Onde o pessoal transformava em brinquedos, basicamente. E lá tá cheio do gás do catnap, né? Porque o catnap foi muito importante para a história. A Mob Game faz coisa que é muito importante para a história. E um desses principais foi o catnap que ela colocou aí, né? E que agora é o caos, né? Por causa da fumaça vermelha, né? Que tá espalhada por aí. Bom, nossa mão roxa ela acaba falhando e nos derruba uma espécie de cela dos Nightmare Critters, sim, espécie de cela, onde lá aparece uma Babachops um pouco maior, que fica nos perseguindo, né, enquanto nós temos que fazer um bocado de coisa, ela fica nos mordendo, e é complicado porque o tamanho dela, ela pula, né, é muito alto, né, e etc. Nós acaba caindo de novo em outra sala onde temos o Nightmare Crit, né, que é o dragão. Nightmare Crit é o Simon alguma coisa, esqueci o nome dele, galera. Mas ele fica lá, né, porque lá tem o último órgão, se eu não me engano, do Halessauri, né, do doutor. E a gente vai acaba pegando a tomada e levando, né, colocando aí e destruindo seu último órgão, né, que era uma espécie de Nightmare Crit, esse último órgão. E o nosso próximo objetivo é lutar contra o Doutor, né, que vai ser uma batalha intensa. E um deles acaba jogando nós, né, no chão e a gente acaba caindo, porque agora sim vai começar uma das verdadeiras batalhas, né. Ele tem que ficar colocando baterias em tudo, enquanto os seus robôs, né, ficam nos perseguindo, né? Eles ficam ligando, ficam nos perseguindo. É muito tenso isso, cara. Muito, muito tenso isso. Depois de muito sufoco, nós conseguimos colocar a última bateria. E ele fala que tudo isso era para ser dele, né? Ele fala que as descobertas dele, né, os reconhecimentos que ele tinha da fábrica era para ser dele, não do criador, né? Que é o Elliot Wig, né? Depois de muita carga de energia, de muito poder, tudo explode. Seu último órgão e ele explode juntos. E todos seus robôs param, né, de funcionar. E a Pop fala assim: com a morte do doutor, isso vai chamar muita atenção no protótipo. E ela fala que ele tá morrendo de medo agora porque não tem mais nenhum boss pra lutar, né? O Doi fala, né, que isso não é ideia boa, né? Essas coisas, porque vai dar ruim demais pra ela. Bom, depois a gente ajeita, né, os geradores com a ajuda do Oli, né, basicamente. E a Pop depois ela aparece, né, agradecendo nós por ter ajeitado os geradores, ter pegado a mão vermelha, que é a mão mais poderosa, né,
de acordo com ela mesma, né? E depois ela sai aliviada, basicamente, né? Porque ela quer fazer o segundo plano, que é colocar tudo para baixo, né? Explodir tudo. Bom, depois de nós ter colocado, né, todos os explosivos, nós acabamos escutando uma explosão vindo do lado ao contrário. Sim, explosão do lado ao contrário. E quando nós está voltando para o Porto Seguro, quando a gente menos percebe, uma coisa horrível aconteceu no Porto Seguro. Tudo explodiu lá. Todos os brinquedos morreram lá. A família do Doi morreu. Tudo morreu lá por conta da explosão. Mas se a gente colocar a explosão do outro lado, como é que aquilo aqui ocorreu no Porto Seguro? Então, eu falo no final. Depois vocês vão ver o que realmente aconteceu. E ele fica falando tudo isso aqui dói, sempre machuca, né? Os pais dele machuca, os cientistas machuca, né? Ele fala que todo mundo sempre magoa ele, sempre né? E ele fala, né, que os amigos dele, ele perdoa os amigos dele. Ele falou que ele matou os amigos dele, né? Que caso protótipo, né? E ele falou que foi nós que começou tudo, eu e a Pop. E às vezes ele fica até, né, se contorcendo, né? Por conta que ele tem 3 personalidades aparentemente, né? E ele fica calmo, às vezes fica irritado, ele fica muito mais irritado, né? E essas coisas. Aí ele fica falando que não é verdade por causa das 3 personalidades dele. Aí ele fala que vai nos matar. Ele vai dar um murro e acaba tudo desmoronando em cima dele, né? Basicamente. E quando nós menos percebemos, nós pensamos que ele morreu. Não. Ele basicamente volta de um jeito muito pior. Ele volta como uma aberração, com as 3 crianças aparecendo em sua boca, do jeito muito gigante. E a gente tem que ficar colocando gelo nele para serrar ele e matá-lo de uma vez para sempre. Ou seja, nós vai ter que matar o Doi de uma vez, pois ele virou uma aberração incontrolável. A gente mata, né? A gente serra ele, mata ele esmagado. E depois disso, a gente acaba encontrando a Pop e a Kiss, né? Basicamente, depois disso. E ela tenta ligar pro Wally. Só que em vez do Wally, outra pessoa atende. E era o protótipo. Falando que ela não ia fugir, ela não vai lutar, ela tem que parar de fingir, né? Que a charada acabou. E basicamente quem liga pra ela é o protótipo, não é o Wally. Ah, mas o que aconteceu com Ollie? O Wally, ele foi morto. O que aconteceu? O protótipo é o Wally. Sim, o protótipo era o Wally esse tempo todo. Todo esse tempo do capítulo 3 pra cá, o Wally sempre foi o protótipo. Ela até fala que a Mommy, o Hug e o Dr. Catnap já morreram, né? Que ela vai ter ele vai ter menos que isso, né? E ele fala assim que é para ela parar, né? Que ela não vai mais fingir que é forte que ele, né? Porque ela vai vir pra casa, né? Que a casa dela é a caixa lá, né? E ela até pergunta de quanto ele sabe. Mas de tantas ligações, de tantas coisas, ele já sabe de tudo, né? E ela até fala que todos esses anos, se existia mesmo um Wally, né? Mas existiu, mas foi no passado. Mas foi há muito tempo atrás sobre isso. E ele entra num diálogo mais ela, né? Falando que vai vir agora, né? E ele tá subindo lá em cima onde nós está, né? Que fala que vai encontrar nós, né? Ele vai pegar os poucos que restaram, né, dos brinquedos, né? E ela pergunta o que ele vai fazer com ela. E ele fala, né? Eu falo ela por causa que ele tem muitas vozes, ele confunde. E ele fala que o que ele vai fazer, né? Ele fala que ele não vai mais fugir, porque ele vai colocar ela numa caixa, basicamente. E ele fala, né, esse tempo todo
que ele mentiu para a Pop. E ele até fala o motivo da mentira, porque a Pop, ela não entendia nada, ela só queria fazer do jeito dela, do jeito perfeito dela, né? E ele fala que ele mesmo pegou os explosivos e colocou lá, com a ajuda do Oli ainda. Ele colocou os explosivos no Porto Seguro, né? E fala que nós que entregou os explosivos para ele, né? E ele fala que ficou desapontado, né? Que esperava ver as coisas mais diferentes depois que ela conseguiu escapar, né? Que a gente tirou ela lá da caixa. E ele fala que tudo sempre vai ser ele e a Pop. Ele fala que são os que eles são, né? Basicamente. Não é uma verdade da qual se escapa dos dois, né? E agora ele fala que não vai significar muito mais. Ela até pede por favor pro protótipo, mas o protótipo não escuta e fica falando hora de vir para casa, né? Que é a caixa dela. E fica, né, falando assim, hora de vir para casa, né? E ela, né, na cagada, né, toda cagada de medo, ela acaba nos abandonando de novo, cara. Deixando só eu e a Kissy, né, nos momentos mais ruins, né? E ele fala, né, que ela é uma ótima amiga. E ele fala que nós dois tem que cair de pé, no caso eu e a Kiss Miss, né? Nós e a Kiss Miss. Ela até tenta nos segurar, mas felizmente ela acaba perdendo o braço e nos derrubando lá embaixo, enquanto ela ficou lá em cima. Bom, nós acaba achando uma plantação de papoulas. Mas o que é esse papoula? Papoula é o que é feito o gás do catnap. O gás para dormir. Estava lotado lá. Aquilo ali que era feito para as crianças dormir. E nós acaba achando um laboratório e acaba achando uma fita e colocando lá, né? Com o Larry Pierre falando que se, né, você está, né, perdido, ele falou que era para nós relaxar e encontrar um do cientista, né? Pra gente voltar lá pra cima, né? Se a gente tiver perdido, basicamente. Depois ele começa a dar risada e fica falando, tá bom, tá bom. Ele fala que nós não era pra estar aqui, basicamente. Porque lá era somente pro cientista que fazia os experimentos todo errado. O lar do protótipo, basicamente. E ele falou, se nós estiver aqui, nós vai morrer. Quem entrar lá, né, vai morrer sem a permissão, basicamente, né. E ele fala que quando soltar um alarme, né, se alguém em casa, basicamente, ó, vai morrer, né. E quando nós menos espera, a silhueta da Kissy, nós vê, quando menos espera, era Huggy Wuggy voltando pra nós.